Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gotas de Espiritismo, em mais um programa Bate-Papo Espírita. Gostaria aqui de chamar os nossos queridos Humberto e Marcos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. E hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui nosso querido Marcos de Mário. Olha ele aí. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lívia. Marcos, meu xará, Humberto. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, Marcos, e muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite aqui do Gotas de Espiritismo. Nada, eu que agradeço por essa oportunidade de podermos estudar um pouquinho mais a doutrina espírita. E hoje, gente, o tema está maravilhoso: desencarnações coletivas e a justiça divina. Eu vou pedir para o meu querido Humberto fazer a oração inicial do nosso bate-papo espírita de hoje. Claro, vamos lá. Convido a todos a fecharem os olhos, elevarem o pensamento ao alto, visualizarem a figura do Mestre Jesus. Vamos agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela dádiva de estarmos encarnados, agradecer por nossos amigos, pela nossa família, pelo alimento de cada dia, agradecer por todas as experiências e bênçãos que nos são dadas. Pedir à espiritualidade amiga que ilumine o nosso amigo Marcos de Mário, para que ele explane o assunto de forma clara e precisa, e que esse bate-papo chegue a todos que precisem. Que assim seja. Que assim seja. Marcos, esteja com você as melhores vibrações. Muito obrigado, Lívia, queridos companheiros deste bate-papo, e que nós possamos realizar sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, em vibrações de paz e de amor, e abordando este tema que realmente toca a todos, nos sensibiliza, que são as desencarnações coletivas, para as quais, muitas vezes, nós não temos resposta, nem por parte da ciência, nem por parte da filosofia ou de outras denominações religiosas. Mas o Espiritismo possui explicações, e que são explicações lógicas, baseadas também nos fatos, nos estudos e na revelação espiritual, que, aliás, é a grande chave para entendermos o porquê dessas desencarnações coletivas que acontecem através de desastres naturais, como terremotos, mas que acontece também através da própria ação humana, como, por exemplo, a queda de um avião ou uma guerra e assim por diante. O primeiro entendimento que nós precisamos colocar aqui é que a justiça divina, que faz parte aqui do tema, ela de fato é justa. Por quê? Porque Deus, na concepção espírita, é um ser perfeito. De um ser perfeito, só podem sair coisas perfeitas. E o Espiritismo nos proclama que Deus é o Criador de tudo que existe no universo, é o Senhor da vida, é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo e é totalmente justo. Portanto, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Embora essa razão possa estar momentaneamente oculta para nós aqui na Terra. Mas não basta compreendermos que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é perfeito, que Deus é misericórdia. Nós precisamos colocar também um outro componente aqui para começarmos a entender melhor essas desencarnações coletivas, que é a alma imortal,
que todos nós somos. Isso é básico na doutrina espírita. Ou seja, quando olhamos para a nossa vida aqui na Terra, nós compreendemos que, em verdade, aqui é apenas uma existência, porque nós somos espíritos ou almas imortais e, na verdade, a morte não existe. Existe a morte do corpo físico, mas este corpo, na verdade, tecnicamente falando, nem ele morre. Na verdade, ele se decompõe, seus elementos retornam para a natureza, revitalizando essa mesma natureza e dando origem a outros corpos, a outros organismos. E nós simplesmente retornamos ao mundo espiritual, ou dimensão espiritual, que está aqui conosco. Embora muita gente, quando fala de mundo espiritual, aponta lá para cima no céu, mas, em verdade, é uma outra dimensão da vida, e que interage, interexiste conosco. Então, eu preciso começar a me acostumar com a doutrina espírita a afirmar que eu sou uma alma imortal ou espírito, que a morte não existe e que eu tenho, em verdade, várias existências, porque uma das leis divinas é a lei de evolução. Porque eu, você que está nos assistindo, todos nós somos destinados a chegar ao estado de perfeição espiritual, o espírito puro. E que isso não tem como acontecer numa única existência. Ou seja, por mais que eu me esforce aqui nesta existência, aqui na Terra, em estudar, em me trabalhar, em me melhorar, eu não vou conseguir conhecer todas as coisas, eu não vou conseguir toda a sabedoria, eu não vou conseguir realizar minha plena espiritualização, porque isso é um processo. E esse processo precisa de várias existências. Aí entramos em outro componente. Então, Deus, como a perfeição absoluta e, portanto, a sua lei, nós, como espíritos ou almas imortais, e agora entra a reencarnação, a pluralidade das existências e que essas existências são solidárias entre si. Mas alguém já está pensando aí, falar teoricamente é bonito, mas vem cá, eu não lembro que tive outras existências. Que história é essa? Mas acontece que essa é a realidade e nós temos diversas provas, não apenas através das comunicações mediúnicas, mas nós temos, cientificamente falando, por exemplo, os casos sugestivos de reencarnação, que começaram a ser pesquisados cientificamente, metodologicamente, pelo Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, lá nos Estados Unidos, e isso se ampliou mundo afora. Por que é importante entender que as nossas existências são solidárias? Porque tem uma outra lei divina muito importante, que é a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, e que Jesus, nosso mestre, resumiu maravilhosamente ao nos dizer: a cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, o que eu fiz numa existência passada automaticamente repercute para mim numa próxima existência. Seja consequências ruins, porque fiz o mal, sejam consequências boas, porque fiz o bem. Porque nós temos que tomar muito cuidado com essa informação de que aqui na Terra nós estamos ainda num mundo de expiações e provas, porque todo mundo começa a achar que só fez o mal lá no passado. Não, claro que não. Nós estamos num processo evolutivo, processo de desenvolvimento. Todos nós já conseguimos desenvolver, sim, as virtudes. Só que cada um está num determinado grau ou patamar desse seu desenvolvimento. Mas todos nós já conseguimos desenvolver até um certo ponto a paciência, a tolerância, a compreensão, a renúncia. Até um certo ponto,
Todos nós já conseguimos exercer o amor ao próximo, o perdão das ofensas. Estou colocando aqui até certo ponto, porque nós não conseguimos fazer isso de forma total, completa, global, mas estamos caminhando para isso utilizando o nosso querer, a nossa força de vontade e os estudos que o Espiritismo nos oferta. Bem, o que tem tudo isso a ver com as desencarnações coletivas? Como explicá-las? E Kardec, nosso codificador, trata disso já em O Livro dos Espíritos. Então, quem quiser, aí depois, pode lá pegar o Livro dos Espíritos e abrir lá na questão 737, que é o item Flagelos Destruidores, na Lei de Destruição, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e vai ver, então, Allan Kardec questionando os espíritos sobre essas desencarnações coletivas. E eles explicam que nós temos não apenas responsabilidades individuais perante a lei divina, mas temos também responsabilidades coletivas. Vamos dar aqui um exemplo. É só um exemplo. Não estamos aqui dizendo que é uma realidade. É apenas um exemplo, é uma possibilidade. Digamos que nós que estamos aqui na tela fizemos parte de uma legião romana, lá no antigo Império Romano, e que estávamos ali sob ordens de um centurião, que era um comandante, né, de uma legião de 100 soldados, né, então a centúria, então por isso que ele era chamado de centurião, e nós estamos lá numa batalha. Ou estamos ali numa cidade que já está ocupada e nós fazemos a guarda dessa cidade. E há alguns revoltosos contra o Império Romano ali e nós recebemos a ordem, então, de abafar esses revoltosos. Obviamente que nós podemos simplesmente prendê-los, mas também podemos matá-los e podemos fazer isso com crueldade. E é justamente a opção que fazemos. E vamos, então, atrás deles, nós os cercamos, e ao invés de levá-los presos, nós decidimos, junto com o nosso centurião, pura e simplesmente, matá-los, trucidá-los, acabar com eles. Mas, não satisfeitos com isso, nós resolvemos acabar com o mal pela raiz. É preciso matar também os familiares, os amigos, enfim, todos aqueles que poderiam, de uma certa maneira, ter qualquer tipo de ligação com esses revoltosos. E aí patrocinamos uma carnificina coletiva. A responsabilidade por isso é nossa, todos nós aqui, porque não tínhamos a ordem para fazer isso. Fizemos, e muitos de nós com prazer. Fomos cruéis e gostando de sermos cruéis. Pois bem, todos nós vamos desencarnar. Teremos que responder por essa ação perante a lei divina. E cada um, individualmente, vai passar aí pelas expiações que tiver que passar, até se arrepender do que fez, iniciar a reparação e assim por diante. Mas o débito coletivo, ele está lá atrás. Aquela ação que o grupo fez lá no Império Romano. Hoje, esse grupo reencarna e começa a se encontrar, a se unir, seja por laços afetivos, familiares, de amizade, seja lá como for. E aí, então, este grupo, nós estamos aqui em períodos de férias aqui no Brasil, então, este grupo acaba se encontrando aí num voo. Vai pegar um avião, esse grupo está fazendo uma viagem. Cada um foi lá, comprou a sua passagem, e todos nós pegamos o mesmo avião. Esse avião pega uma tempestade aí no meio do caminho, os pilotos não conseguem controlar a aeronave, o
um avião cai. E nós vamos ver a notícia de uma desencarnação coletiva. É justa? Sim, porque o grupo simplesmente reparou, através da dor, aquilo que fez lá no passado. E sem que ninguém seja culpado pelo acidente. Porque, embora seja um maquinário humano, que é o avião, mas ele caiu por uma questão meteorológica da própria natureza. E aí, coletivamente, todos nós, então, resgatamos aquela nódoa que estava lá no nosso passado. Provavelmente, não apenas nós que fazíamos parte daquela legião romana, mas também vítimas, enfim, todo mundo que participou daquele ato no passado. Isto é apenas um exemplo, porque nós espíritos tomamos muito cuidado para não fechar questão em relação a essas coisas, porque existem 1000 causas. Mas o exemplo é para mostrar a justiça divina, que é perfeita. E Kardec tem uma indagação aqui neste item do Livro dos Espíritos, ele diz assim, tudo bem, nós compreendemos como então funciona esse mecanismo da lei divina. Entretanto, num acidente aéreo, um terremoto, etc., morrem bons e maus. Ou seja, pessoas boas e pessoas más. Mas, nesse caso, não está havendo injustiça? Mas os espíritos respondem que as pessoas boas ou más, pela nossa opinião, dentro da nossa visão, mas nós não sabemos na intimidade como são as pessoas. Não conhecemos o passado dessas pessoas. E mesmo que ela hoje já esteja palmilhando o caminho do bem, se ela tem contas a acertar com a justiça divina em relação ao seu passado, vai acertar essa conta. E se estava marcado para acontecer nesta encarnação, de uma maneira ou de outra, aconteceria. Então, nós temos aí a explicação dessas expiações coletivas. Mas Kardec, indo mais a fundo, vai dar, tudo bem, mas e quando essa desencarnação coletiva é provocada por nós mesmos? Pelo abuso da autoridade, ao fomentarmos uma guerra, por exemplo. Como é que fica isso, então? Bem, ninguém reencarna com a missão de fazer o mal. Isso não existe. O mal existe pelo mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Mesmo porque o mal é simplesmente a ausência do bem. Então, obviamente, que esses que fomentam uma grande guerra e assim por diante, vão responder perante a lei divina. Daí os milhares que morrem, ou milhões, como nós já tivemos, ocasiões aqui, infelizmente, na nossa humanidade, ninguém mesmo vai morrer sem ter que morrer. Ninguém vai desencarnar injustamente. Porque se isso ocorresse, Deus não seria perfeito e automaticamente não seria justo. É que nós, muitas vezes, não compreendemos porque temos a nossa visão limitada para esta existência. Apenas o nascer, o viver e o morrer. Mas quando alargamos essa nossa visão em relação ao existir anterior, à sobrevivência após a morte, à vida futura, aos laços reencarnatórios, aí nós vamos, então, compreender. Então, é preciso, para compreender as desencarnações coletivas, termos essa visão espiritual maior. As coisas não estão circunscritas simplesmente a esta existência terrena. Há algo além, e que pode ser muito anterior ao que possamos estar aqui imaginando.
Eu tenho um grande amigo espírita, e nós já estamos juntos aí há mais ou menos uns 40 anos, trabalhando juntos, fazendo muitas coisas juntos. E esse meu amigo, eu brinco com ele porque ele tem todas as ites reunidas. Então, ele tem rinite, sinusite, são todos os ites. Todos os ites. E, de vez em quando, ele está lá atacado. Então, como somos espíritas, eu brinco com ele e digo assim, meu amigo, tá vendo? Quem mandou você, no passado, cortar a cabeça dos outros? Agora, você veio com todas essas síndromes, né? E agora você tem que se resignar e seguir em frente mesmo assim. E ele, que conhece muito bem a lei da reencarnação, ele tem a resposta na ponta da língua. Pois é, Marcos, você tem toda a razão. Mas o que eu podia fazer nesse passado? Querer mesmo cortar a cabeça dos outros, eu não queria, mas tinha que obedecer às suas ordens. Então, eu sempre brinco com ele, você se saiu muito bem com essa resposta. Mas essa brincadeira ilustra uma verdade, é uma realidade, porque nós não sabemos o que fizemos no passado. E, aliás, é melhor não saber, porque se hoje nós ainda não somos grande coisa a nível moral, imaginemos o que devemos ter feito no passado. Então, nós temos as expiações, que são de ordem individual, e vamos passar por elas, mas também temos as expiações que são de ordem coletiva. Além das páginas da Revista Espírita, nós temos um outro estudo realizado por Allan Kardec sobre essa questão das expiações coletivas, mas que em vida ele não teve a oportunidade de publicar, mas que depois, em 1890, os espíritas franceses publicaram no livro Obras Póstumas. Nesse livro, nós vamos ter uma comunicação que é assinada pelo espírito Clélie Duplantier, e, na sequência, há um longo comentário escrito por Allan Kardec. Tanto na comunicação desse espírito, quanto no comentário de Kardec, fica muito clara essa nossa responsabilidade social, coletiva. Nós não temos apenas uma responsabilidade individual. Bem, mas a tragédia aconteceu. E agora, diante dela? Que aprendizados nós vamos tirar? Os espíritos são muito claros em relação a isso. Infelizmente, muitas vezes Deus permite que esse mal maior aconteça para aprendermos. Aprendermos as lições da solidariedade, da fraternidade, para nos humanizarmos e começarmos a nos melhorar e a melhorar as condições da sociedade. Nós estamos nesse exato momento aqui, às voltas com o terremoto que abalou a Turquia e a Síria, e que já é o maior em número de vítimas que já aconteceu em toda aquela região. E nós começamos a acompanhar as notícias e descobrimos que, anos atrás, o governo turco, porque lá é uma região de abalos sísmicos, é uma região de terremotos, o governo turco baixou toda uma nova legislação para a construção civil e criou um imposto específico, o imposto do terremoto, como ele ficou popularmente conhecido, em que o governo turco arrecadou bilhões de dólares que deveriam ter sido direcionados para a construção de edifícios seguros e reforma dos edifícios já existentes para que pudessem suportar tremores de terra. O que nós vimos foram edifícios inteiros virando poeira em segundos. E agora o governo vem dizendo que realmente as obras, as edificações em todas aquelas cidades estavam todas fora da legislação. E que vai prender os empreiteiros que fizeram os prédios. Mas tem que prender também todos os fiscais, tem que prender todos os servidores públicos e o próprio governo precisa se prender. Para onde foi parar a verba?
porque as construções seguras não foram realizadas. Então, a tragédia, que já era anunciada, ela vem e acontece também para nos dar esse alerta. O que nós estamos fazendo? Estava nas nossas mãos minimizar essa tragédia coletiva, mas não fizemos. Então, esses que deveriam ter feito e não fizeram, agora passam a responder perante a lei divina, porque é responsabilidade coletiva. Eu, dirigente público, administrador público, gestor público, vou agora responder perante a lei divina pelas milhares de mortes que aconteceram e que eu poderia ter evitado em grande parte. E aqueles, obviamente, que estão comigo e que também não fizeram a sua parte, todos nós agora temos essa responsabilidade coletiva. Bem, isso quer dizer, então, que desencarnou gente ali na Turquia e na Síria que não era para desencarnar? Não. Porque Deus, sabendo da nossa imprevidência, sabendo do nosso orgulho, Ele que está vendo lá na frente, tomou todas as providências para que aqueles que iriam desencarnar nesse terremoto, de fato ali estivessem e tivessem que desencarnar. E aqueles que não tinham que desencarnar, embora o prédio tivesse desabado totalmente em cima dele, foi resgatado e está aí vivo. E os nossos bombeiros, os nossos salvacionistas, não sabem nem explicar como. Os cientistas não sabem explicar. 10 dias depois, sem água, sem alimentação, preso lá nos escombros, e a pessoa sai ilesa, sem nenhuma sequela, sem nada. Aí, então, só Deus. É porque ele não tinha que morrer. Eu estava vendo a entrevista de um brasileiro que tem tempos atrás, ele estava no avião e esse avião caiu. Mas ele foi um dos poucos sobreviventes. Mas a vida dele é viajar. É a profissão dele, é viajar. Então, ele nunca parou de viajar de avião. Nunca. E quando esse avião caiu, ele estava na parte de trás, né? Nos fundos do avião. Então, ele diz assim, olha, eu não sou supersticioso, mas por via das dúvidas, eu só viajo na parte de trás do avião. Né? Mas ele não tinha que desencarnar. Ele não tinha que responder por nada coletivamente com aquelas pessoas. Nada disso. Obviamente que, ao passar pelo acidente, ele teve aprendizados que foram úteis para a sua atual existência e para que ele seja também mais previdente. E só para esclarecer, tanto faz em que lugar você fique no avião. Se tiver que desencarnar, vai desencarnar. Tá? A questão não é essa. Aliás, eu viajo muito também, e muitas vezes, você não tem medo, Marcos, de viajar de avião, porque o avião pode cair. É verdade, mas o ônibus pode bater num caminhão, por exemplo, e assim por diante. Aliás, o avião é o meio de transporte mais seguro que existe aqui na humanidade. E olha, se tiver que desencarnar, como me dizia uma vez a nossa saudosa Sueli Calda Schubert, e ela dizia assim, Marcos, o pessoal fica olhando para mim, que eu já estou com a idade mais avançada, e fica todo mundo preocupado, Sueli, vamos colocar você na casa do fulano para ter gente para ficar com você. Eu já falei para todo mundo, quando a gente tem que desencarnar, desencarna na cozinha de casa, sentado no sofá assistindo televisão, tropeçando no tapete da sala. Então, qual é o problema de desencarnar sozinha no apartamento do hotel? Tá, tudo bem, eu vou dar um trabalho, né, para o hotel, né, essa coisa toda por causa do meu corpo, mas nós não temos que ficar preocupados com isso. Quando chegar a hora, vai chegar a hora, estejamos onde estivermos. E vamos desencarnar da maneira que tivermos que desencarnar, conforme os desígnios divinos, que são sempre a nosso favor e sempre para o nosso bem. E assim, então, com o Espiritismo, com essa visão mais alargada, mais aprofundada da realidade imortal da vida, da reencarnação,
da perfeição divina, nós então passamos a entender melhor essas expiações, essas tragédias, essas desencarnações coletivas. Mas está na hora de abrirmos, né? Abrimos aqui para a participação de todos. Ai, Marcos, muito bom, muito esclarecedor e é isso, né? Não tem jeito. Se chegou sua hora, o sininho tocou, meu filho, não tem outra alternativa. Você vai mesmo. Você pode. Eu gosto de mexer muito com meu pai. Meu pai morre de medo de avião, né, Yuri? O Yuri aqui, meu irmão, ele sabe disso. E meu pai fala, eu não piso dentro disso de jeito nenhum, eu não sou passarinho, eu não vou entrar nisso não, avião cai, que não sei o quê, é muito mais seguro o carro. Aí eu tento falar, pai, olha só, o carro, quantos acidentes tem de carro numa estrada e de avião? Não, porque avião cai. Eu falei, pai, se você tiver desencarnar de acidente de avião e nunca pôr o pé no avião, o avião vai cair na tua cabeça e você vai desencarnar, não tem jeito. As coisas já estão tudo, né, prontinhas, a gente já está tudo combinado. Antes da gente encarnar, isso já foi tudo combinado, a gente não encarnou sem saber das coisas que ia passar, né, a gente só não lembra. Mas no inconsciente, nós sabemos o que precisamos passar. A gente tem que entender que o que a gente precisa passar. E nada acontece por acaso nessa vida, nós sabemos disso, que Deus é perfeição, e que Pai supremo, que Pai de misericórdia, deixar um filho passar uma coisa que não tivesse necessidade de aprendizado daquilo, né? Não tivesse necessidade dele vivenciar aquilo dali como prova, assim, de amor por ele, para ele aprender. Um dia ele vai progredir, nós estamos em progresso constante. Então, tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Se a gente pensar bem, olha quantas desencarnações coletivas tem acontecendo, que a gente, assim, lá atrás, vamos puxar lá atrás, você pega aí, na época lá de Moisés, que teve aquele monte de coisas, encarnou quantas pessoas ao mesmo tempo. A gente segue um pouquinho Pompeia com Vesúvio, né? Um vulcão que atingiu, inclusive, Emmanuel foi um dos, Públio Lentulus, né? Na época, Emmanuel encarnado como Públio Lentulus, foi um dos que desencarnaram ali coletivamente com o pessoal que estava ali. Aí você pega um pouquinho, trazendo mais para perto da gente, os acidentes de aviões. Quando você falou assim, o cara caiu de avião e não teve nada, eu lembrei do acidente do avião da Chapecoense, que sobreviveram, acho que 3 pessoas, se eu não me engano, num documentário que eu vi, e assim, em condições que você fala assim, não tem como a pessoa sobreviver, um acidente de avião que matou todo mundo ali, e ficou 2, 3, eu acho que foram 3, se eu não me engano, que ficaram ali, sobreviveram, e contando. E a Boate Kiss, por exemplo, você viu também, hoje em dia está voltando ao assunto, né, da Boate Kiss ali, e pensar que você tem pessoas que se comprometem com a coletividade, elas têm responsabilidade com isso. Se eu me comprometo a ter uma casa de show, por exemplo, como aconteceu com a Boate Kiss, eu tenho que deixar tudo certinho, porque se acontecer alguma coisa, eu fiz tudo que eu poderia ter feito para poder evitar aquilo. A partir do momento que eu negligencio uma situação, igual você colocou aí lá da Turquia, da Síria ou da Turquia, não sei o que você colocou aí, recebeu o imposto para aquilo, não empregou, da Turquia, né? Não empregou, você está se comprometendo com a coletividade e um dia não tem jeito. O que a gente planta, a gente colhe, é necessário essas colheitas, é necessário para o nosso aprendizado. Então, onde que está Deus quando ocorre um tsunami? Onde está Deus? Aconteceu no Covid, quantos milhões de pessoas aí desencarnaram com o Covid, cada um tinha o porquê de estar desencarnando ali daquela forma, cada um tem a sua história, né, os seus méritos, né, para desencarnar, mas essas coisas acontecem no decorrer da história e sempre vão acontecer. Principalmente agora, né, Marcos, nós estamos passando por esse processo mesmo de transição planetária, estamos evoluindo, isso tudo vai acontecer.
a gente não der, logicamente que a gente tem que ter misericórdia pelos nossos irmãos, orar por eles, fazer tudo que for possível. Pode ser com a gente, isso pode estar acontecendo com a gente não sabe, né? Qual a nossa programação, a gente não lembra da nossa programação. Mas a gente pode estar na nossa programação acontecer isso. Pois mas é, que a gente possa... Uhum. Vamos lembrar aqui, dentro do que você está falando, para deixar claro também, que todos nós temos uma programação reencarnatória. Mas essa programação ela é feita em linhas gerais, não nas suas particularidades. Pode ser que até estejamos programados para desencarnar com uma expiação coletiva. Mas isso depende. Depende do que estamos fazendo, então, aqui nesta existência. Porque podemos modificar a programação reencarnatória se pegarmos, por exemplo, o caminho do bem. Se começarmos realmente a promover a caridade, se entendermos a nossa espiritualidade e assim por diante. Porque é aquela questão que nós voltamos, que eu coloquei logo no início. Deus é justo. Então, ele está olhando para você. Vê que você reencarnou com um planejamento, com uma série de promessas, e que você começou a cumprir as promessas. E você está se melhorando, você abraçou a caridade, você começou a trabalhar a sua espiritualidade. Então, você realmente agora está num novo caminhar. Bem, então vai ser olhada a sua programação. Bom, Lívia está marcado aqui que ela precisa sofrer um acidente X. Quer dizer, precisava. Não precisa mais. Porque não há mais... Aprendeu já. Não há mais por que passar por essa expiação, seja individual ou coletiva. Então, vai ser modificado o planejamento, porque por isso que ele é em linhas gerais. Conforme vamos utilizando o livre-arbítrio, nós podemos modificar isso. Então, você está lá, por exemplo, você está lá na Turquia, onde teve o terremoto, e você está dentro de um prédio residencial de apartamentos. O prédio vem abaixo, tá? Morreu, só pode ter morrido. Não. O planejamento foi modificado, mas era necessário que você estivesse ali, passasse pela situação para dar mais valor à vida, passar pelo trauma, por aquela situação, que vai, na verdade, reforçar os seus propósitos no caminho do bem e do amor, mas chegou-se à conclusão que é preciso que você continue a viver aqui na Terra, porque você está no campo do bem e é necessário que se tenha cada vez mais gente fazendo o bem. Então, você vai ganhar o que nós falamos, a chamada moratória. Você vai ganhar aí a moratória e, de repente, vai depois desencarnar de causa natural ou qualquer outra coisa que não terá nada a ver com uma expiação coletiva. Se isso não pudesse acontecer, Deus seria injusto. E eu teria razão de, depois, pedir uma audiência com ele, depois da desencarnação, e falar, senhor, eu não entendi nada. Eu me esforcei em me melhorar. Eu finalmente encontrei o evangelho, passei a ser seu seguidor, comecei a fazer a caridade, essa coisa toda. Não valeu para nada. Mesmo assim, eu tive que passar por aquela situação. O senhor acha que isso é justo? Mas Deus é justo. Então, ele está vendo os nossos esforços, está vendo como estamos realizando esta nossa caminhada terrena. Então, isso pode ser modificado. Você pode até estar lá, no epicentro da situação, mas nada vai acontecer com você, ou pelo menos você não vai desencarnar naquela situação coletiva. Então, quando nós falamos assim, que precisamos nos resignar aos desígnios divinos, isso significa que devemos entender que há um poder maior do que nós, justo e perfeito, mas que nós temos a força de vontade, mas que nós temos o livre-arbítrio. Somos nós os construtores de nós mesmos nessa caminhada evolutiva. Não fosse assim, todos nós 5 que estamos aqui neste momento na tela, nós seríamos robôs dirigidos por inteligência artificial. Mas nós somos espíritos imortais,
seres pensantes, interativos e de sentimento. Então, não tem inteligência artificial aqui, tem livre-arbítrio. Por isso que somos responsáveis pelo que fazemos e as situações que passamos nesta atual existência sempre têm ligação com o que estamos fazendo e com o que fizemos em vidas passadas. Muito bom, muito bom. Pode falar. Yuri, pode tomar a palavra, pode abrir as perguntas, Yuri. Ô Marcos, muito bom a sua explanação, né? E principalmente da parte que diz que não é o planejamento reencarnatório, não é uma coisa engessada, não é não, destino acabou, é assim, pronto, vai morrer desse jeito e pronto. Não, não é, né? É uma questão de planejamento. É em parâmetros gerais, mas ele vai se adequando, né? Ele vai se adequando à prova, de como você está lidando com a prova, né? De como você está pagando o seu débito, né? Por assim dizer, né? Eu acho muito interessante, né? E a Lívia falou dos desastres aéreos, né? Eu vou puxar um pouco para o meu lado, né? Esses rompimentos das barragens que nós tivemos aqui em Minas. Aqui não, né? Eu estou no Rio, mas que nós tivemos em Minas Gerais, né? De Brumadinho, de Mariana. Foram coisas muito tristes e que trouxeram que fizeram com que a engenharia refletisse sobre como essas barragens estão sendo feitas, né? Com todo respeito, né, às vítimas dos desastres, né? Mas essa foi a parte, entre aspas, boa, né? Que o pessoal começou a repensar. Deveria ser repensado antes, né? Mas o pessoal começou a repensar e começou a questionar muito a questão de qual é a confiabilidade que nós temos dos equipamentos que a gente está usando, a gente está realmente confiando naquilo. E mudou-se a legislação, mudou-se tudo com relação a isso. Hoje em dia, eu estava na faculdade e hoje mudou muita coisa com relação a barragens que a gente tem aqui no Brasil, né? E eu acho que isso é um exemplo muito, muito grande de como essas catástrofes, como esses eventos são, entre aspas, males que vêm para que as pessoas pensem, né? Não vou dizer para o bem, mas para que as pessoas pensem e modifiquem essas questões. Vamos usar, por exemplo, vocês falaram de terremoto. Nós temos um dos países que mais tem terremoto no mundo, que é o Japão, né? Hoje eles desenvolveram uma tecnologia muito avançada nos prédios deles com relação aos terremotos que tem lá. Então, os prédios hoje em dia, né, em boa parte deles, conseguem suportar os tremores. Apesar de que um tremor de 7 graus de escala Richter já é um tremor muito, muito elevado. Podemos usar o exemplo de alguns países também que vivem no meio do deserto, mas que conseguem ter tecnologias para que consigam fazer irrigação, né? Israel é um país que tem esse tipo de tecnologia. Então, nós podemos ver que a partir dessas adversidades, né, vão sendo criadas, vão sendo desenvolvidas, né? Isso é um mal que vem para estimular o pensamento, né? Aí o meu levantamento não é uma pergunta em si, por enquanto, mas gostaria de levantar esse assunto aí para você, Marcos, para você dar uma comentada, né, de como que esses eventos afetam também na evolução no geral da humanidade, né? A dor também é um mecanismo divino para a nossa evolução. Claro que Deus gostaria que caminhássemos no amor. E, aliás, se já tivéssemos feito isso, a condição da nossa humanidade seria totalmente outra. Nós já não seríamos mundo de expiações e provas,
há muito tempo. Basta lembrar que nós temos os ensinos de Jesus conosco há mais de 2000 anos. E nós não conseguimos colocar esses ensinos ainda em prática. Então, quando deixamos que o egoísmo e o orgulho predominem e todo o cortejo de malefícios que esses dois vícios morais provocam, o mecanismo da lei divina é o da dor, mas como consequência do que estamos fazendo. Não é que Deus está olhando lá para nós, está tamborilando lá no seu trono, chama lá seus ministros e diz assim, olha, esses seres humanos parece que não aprendem, né? Manda um raio lá para cima da cabeça deles. Não, isso não funciona assim. Isso seria totalmente injusto. Mas nós vamos avolumando o mau uso do livre-arbítrio, o mal vai se expandindo cada vez mais, mas isso tem consequências. E as consequências são essas tragédias, que muitas vezes nós falamos que são tragédias anunciadas, e de fato o são, porque nós sabemos que estamos correndo o risco. E aí vamos ter que aprender pela dor, porque não quisemos realizar os aprendizados através do amor para gerar a nossa felicidade. Tá, então vamos ter dor e sofrimento? Sim, mas não somente. Aí entra o que você abordou. Acontece que essa dor que vai acabar nos atingindo vai fazer com que saiamos da nossa zona de conforto, com que repensemos a vida, com que criemos novas tecnologias, ou seja, vai acabar provocando o nosso progresso. Primeiramente, intelectual, técnico, científico, mas, na sequência, também moral, porque aí nós começamos a aprimorar também as leis, a legislação, porque os direitos são iguais para todos. Infelizmente, o mecanismo da dor ainda tem que funcionar. Mas, na medida que nós fizermos essa transição planetária, e estamos fazendo, para o mundo de regeneração, ou seja, nos esforçando para que o bem predomine sobre o mal, a tendência é que essas tragédias coletivas comecem a minimizar. Porque, claro, se nós estamos pegando o caminho do bem e do amor, automaticamente estamos reparando o que fizemos em vidas passadas. E já que estamos fazendo essa reparação, não haverá mais a necessidade dessa expiação coletiva. E, aliás, por falar nisso, e olhando especificamente para nós espíritas, no centro espírita, aqui na Terra, na nossa humanidade, depois que entrarmos aí para o mundo de regeneração e continuarmos aí essa nossa caminhada evolutiva, não teremos mais necessidade de reunião de desobsessão. Não terá mais ninguém fazendo obsessão aqui na Terra. Nós nem vamos ter necessidade de atendimento fraterno. Aliás, psicólogos, psiquiatras e outros vão perder o emprego. Né? Vão ter que trabalhar fazendo outras coisas. Essa é a evolução. Já poderíamos estar muito mais adiantados? Não resta a menor dúvida se tivéssemos seguido os ensinos de Jesus. E se nós mesmos, espíritas, não estivéssemos um tanto quanto acomodados nesse sentido meio igrejeiro, não religioso, mas igrejeiro que nós temos, de ir para o centro espírita uma vez por semana para assistir a palestra pública, receber o passe, ter a sua água fluidificada e achar que já está tudo bem. Nós estamos repetindo o que já fizemos em existências passadas enquanto católicos. Não é assim que funciona. Nós precisamos decididamente entrar para o caminho do bem e do amor, nos melhorando, para podermos melhorar a humanidade. É como Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos. Somente a educação pode transformar a humanidade. Mas não essa educação intelectual, nem a educação moral, literária, teórica, mas a educação moral que corrige as nossas más tendências, que desenvolve as nossas virtudes. Aí sim, individualmente, nós vamos nos transformar moralmente e aí poderemos coletivamente transformar
à humanidade. Ou seja, só depende de nós sair desse campo de expiações e provas, de dor e sofrimento. Nós precisamos decididamente entrar para o caminho do amor. Por isso, recordando aqui um querido amigo espírita, sabe o que está faltando para nós? É Jesus no nosso coração. Precisamos começar a trabalhar a área sentimento. E nós espíritas, apesar de termos a explicação racional para as desencarnações coletivas, nós também sentimos. E por isso precisamos orar muito pelos que desencarnam, orar pelos que provocaram a tragédia, orar pelos familiares que continuam, os amigos, e mais do que isso, também nos mobilizarmos e nos engajarmos no campo da solidariedade, no socorro a todas as vítimas, porque fora da caridade não há salvação. Eu achei até interessante a fala do Yuri aí também, porque através desse turbilhão de coisas que acontecem, às vezes desastres, catástrofes, pandemias, de doença, a gente sempre tira coisas boas dali, tem os ensinamentos, a gente sempre colhe uma flor lá nos escombros, né? Se a gente pensar bem, o quanto que a medicina evoluiu depois da Segunda Guerra, foi horrível, mas ali impulsionou a parte dos transplantes, teve que andar rápido, teve que desenvolver. Você pega ali depois do Covid, as coisas teve que andar, toque de caixa, as coisas tiveram que crescer de uma forma, assim, assustadora, e tinha que ser muito rápido. Então, de uma certa forma, impulsionou, evoluiu, a medicina evoluiu, e a onda de fraternidade, né, que a gente viu durante esse mundo inteiro, pessoas em oração, né, foi um momento que a gente pôde ficar dentro de casa, convivendo com a nossa família, e eu não conheço uma pessoa que não fez uma oração sequer, né, que levou o pensamento a Deus para pedir para o próximo, para o irmão que estava ali em sofrimento, para aquele que estava doente, ou para aquela família que estava passando a dor, né, da devolução do ente querido a Deus. Então, de uma certa forma, a dor, ela impulsiona, sim, a evolução arrasta de uma certa forma. Infelizmente, ainda tem que arrastar a gente através da dor, porque a gente ainda não conseguiu ainda entender, né, estamos em processo, mas ela vem, ela arrasta, né? Eu vou passar agora a palavra para o Humberto. Está contigo aí, Humberto. Aproveitando que a Lívia falou e o Yuri, acho que no livro Transição Planetária, né, do Manuel Filomeno, tem uma passagem, né, que fala que a tragédia é necessária para a progressão do orbe e para acelerar a humanidade. E o que os dois falam tem muito a ver com isso. E a pergunta que eu te faço, Marcos, também nisso, se essas desencarnações coletivas, essas tragédias todas que vêm ocorrendo, principalmente mais recente, tem a ver com a transição, né, para o mundo de regeneração, porque muitos não vão reencarnar mais aqui, porque a vibração não é a mesma. Então, isso tem a ver também com isso, com essa transição. Sem dúvida. Tudo faz parte da lei divina, né? Tudo faz parte da lei natural. Nada acontece por acaso. Então, tanto as revoluções geológicas do planeta, quanto as revoluções morais, que são provocadas por nós mesmos aqui no seio da humanidade, tudo faz parte desse período de transição, que é um período em que nós estamos rediscutindo os valores da vida. E é um momento de crise. E todo momento de crise, ele é doloroso. Não é tão fácil você passar. Mas os sociólogos nos dizem que toda crise, ela sempre antecede um momento melhor que está vindo. Agora, na crise, é como uma casa em reforma, né? Você sabe como você quer deixar a casa, mas você só vai ver isso quando a reforma terminar. E quando você tem que fazer a reforma e morando na casa, então você está habitando a casa e ao mesmo tempo a está reformando, é um caos. E às vezes você entra em crise mesmo,
Ainda mais depois que o pedreiro disse que ia fazer a obra em 2 semanas e você já está vendo que vai estender o mês inteiro e, de repente, até um pouquinho mais. Mas faz parte para você conseguir chegar onde você quer. Então, é o que está acontecendo. O planeta, fisicamente falando, geologicamente falando, ele está com acomodações que estão acontecendo. Então, nós precisamos saber nos proteger disso, usando as nossas tecnologias, a nossa intelectualidade, a nossa ciência. Mas também estamos vivendo um momento de crise moral. Então, nós estamos rediscutindo valores. Há muitos pensamentos ainda extremistas, existem muitas ideologias. A própria religião está sendo obrigada a se rever. Ela que ficou parada durante muito tempo em dogmas que se consideravam eternos e que não podiam ser modificados. Mas a ciência está nos mostrando que a realidade é outra. E nós, espíritas, temos um papel muito grande em relação a isso, porque nós sabemos, conforme Jesus nos colocou, que é sim, sim, não, não. Ética é ética, honestidade é honestidade, o bem é o bem, o mal é o mal. E nós não podemos aqui balançar nessa nossa fé, nessa nossa crença. Então, precisamos ter, neste momento, paciência, muita paciência, perseverança, porque se você jogar um olhar rápido sobre a sociedade humana, você terá a impressão que as coisas estão muito piores do que na época dos nossos avós. Não, não estão. A lei é de evolução. Ah, mas moralmente nós não saímos do lugar. Saímos, sim. Tanto saímos que desde 1945 nós não temos uma guerra mundial. Temos muitas ameaças, mas não temos a guerra mundial. Neste exato momento, os países europeus lá se reuniram por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e estão lá fazendo declarações de que eles precisam se armar cada vez mais. Não, nós agora temos que sair a público, e hoje com as ferramentas de comunicação de massa e internet, para dizer que o caminho não é esse, não. O caminho é da não violência. O caminho é da paz. Nós temos que resgatar Gandhi. Temos que resgatar o Albert Schweitzer e outros ícones da paz, porque esse é o caminho para resolver as nossas diferenças. E o mal, ele não vai predominar. Jesus foi claro, são os mansos e os pacíficos que herdarão a terra. É que o mal faz muito barulho. Ele pode predominar em determinado lugar, num determinado tempo. Mas é o bem, é o amor que, na verdade, vão dominar aqui a vida humana. Mas temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar aqui esperando que dádivas caiam do céu sobre nós, porque Deus vai expulsar os maus espíritos, mandando eles para planetas mais convenientes, primitivos, e finalmente nós vamos conhecer a paz e o amor e a felicidade aqui na Terra. O mecanismo divino funciona, mas se não fizermos a nossa parte, nós vamos arrastar esse processo. Lembrando que há um discurso que nós seremos finalmente um mundo de regeneração neste 3º milênio. Temos que acreditar nisso. Nós temos que lembrar que o 3º milênio vai até o ano de 2999. Hoje nós estamos em 2023. E aí? Se não nos movimentarmos, o processo será lento. Mas se nos movimentarmos na paz, no amor, no bem, nós podemos acelerar esse processo. E lembrando, se não fizermos a nossa parte, tem uma coisa chamada reencarnação. Jesus foi bem claro lá com Nicodemos. É preciso nascer de novo. Ou seja, todos nós vamos voltar aqui para a Terra. Tá? E você até pode pensar que agora eu vou orar muito a Deus e pedir a Deus que na próxima encarnação me mande lá para a Suíça. Você pode pedir, peça à vontade, mas ele vai analisar a sua ficha.
E ao analisar a sua ficha, dizer, meu filho, infelizmente não posso mandar você lá para a Suíça, não. Vai voltar mesmo para Juiz de Fora, Cataguases, etc. e tal. É para ir mesmo. Já sabe que nós vamos voltar para cá, né? Já está sabendo. Ninguém vai para a Suíça aqui, não. Vai falar assim, meu filho, tem que ir para Rio Novo mesmo, não vai ter Acho que jeito. não vai dar dessa vez. Pelo seu Acho que não currículo vai aqui, eu rolar. acho que não vai dar, não. Acho que vai ter que voltar Vai aqui. aprender o português, vai aprender o mineirês. E só. Tá certo, isso aí. Muito bom. Marcos, sua vez, meu querido. O Marcos Castro agora. Agora é o Marcos Castro, charado Marcos de Mário. É um prazer ter você com a gente aqui, viu, Marcos? Muito bom. O assunto, o tema proposto, a gente cresce muito, né? Esses momentos que a gente sofre hoje em dia, a gente está passando por muitas dificuldades, as pessoas precisam ter essas informações mais claras, né? Na consciência. E aqui eu vou trazer a baila, a gente já conversou sobre essa questão da moralidade e tudo mais. É importante, eu trouxe aqui, o senhor comentou sobre obras póstumas, né? E nesse tipo de expiações coletivas, e a Espírito Clélia do Plantier, que fala para Allan Kardec a respeito dessas provações coletivas, e ela divide a nossa vida de uma forma bem simples, né, para fácil entendimento, em 3 partes, né, em que nós necessitamos de expiar diante de comportamentos conosco próprios, né, nossa própria evolução, nossa própria provocação, e trazendo à baila o próprio ser. Uma segunda condição, outra face, que ela trata sobre o fato que nós somos membros de uma família, temos alguns compromissos, algumas relações necessárias, e uma terceira face, a trata do cidadão, né? De um ser num ambiente coletivo da humanidade, seja ele num grupo menor, né, dentro de uma área de atuação no trabalho, seja também num grupo maior, na liderança de um país, né, ou de um governo específico. Então, traz essa necessidade de que nós, a todo momento, estamos voltados para essas 3 faces de desenvolvimento possível, né? E em que eu me comprometo comigo próprio, na minha evolução, com as buscas intelectuais e morais pessoais, né? Eu vou nessa luta interna de desenvolvimento, e abrange até o limite de cidadania em que eu tenho compromisso com o todo, em que eu faço parte do desenvolvimento da humanidade, em que pesquiso e faço se desenvolver todo um coletivo. Aí eu trago a baila que você mesmo comentou a respeito do erário, né, absorvido diante do pagamento de impostos na Turquia, né, a respeito de construções de obras, e aquelas pessoas que tinham a responsabilidade pelo todo não a assumiram ou foram irresponsáveis por essa conduta, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre essas 3 passos para a gente aqui, e uma explicação melhor, porque a gente precisa de um professor para falar sobre esse assunto. Nós somos seres interexistentes, não é? Nós não vivemos isolados, nós somos sempre dependentes uns dos outros. Fomos criados por Deus para vivermos em conjunto, solidariamente. Então, eu tenho os meus compromissos comigo mesmo, perante a lei divina, mas tenho os meus compromissos com a família, que eu vou construindo ao longo das existências, os laços afetivos que vão me unindo a este e aquele, e tenho também os meus compromissos, os meus laços como cidadão do mundo, desta humanidade, cidadão do universo. Então, é muito simplório quando falamos assim, bom, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço parte disso. Você pode não fazer diretamente, mas você faz parte de uma coletividade. A partir do momento
que você se omite, a partir do momento em que você deixa de fazer o bem, embora pudesse fazê-lo, você assumiu responsabilidade no coletivo, a responsabilidade social. Mas eu não tenho nada a ver com o que a autoridade pública está fazendo. Verdade. Ele tem lá livre-arbítrio e é óbvio que ele vai ter que responder pelo que está fazendo com o poder que lhe foi outorgado. Outorgado por quem? Por você. No sistema democrático, somos nós que escolhemos aqueles que vão nos representar, aqueles que vão abranger os cargos públicos. Isso é democracia. Então, é claro que você tem, sim, uma responsabilidade. Então, perante a lei divina, nós sempre vamos responder individualmente pelo percurso que eu pessoalmente estou fazendo no uso do meu livre-arbítrio, mas como eu não vivo sozinho, esse uso que faço do meu livre-arbítrio está atingindo aqueles que compõem comigo a família terrena, consanguínea, mas que está além disso, porque, na verdade, é uma família espiritual. Mas eu não vivo restrito à família. Eu vivo na família maior, que é a humanidade. Então, minhas palavras, minhas ações, o que eu publico e compartilho nas redes sociais, tudo isso está influenciando essa coletividade maior. É por isso que não somos isentos de ter que colher o que semeamos. E não dá para ficar sozinho. Isso é simplesmente impossível. Nós somos dependentes uns dos outros. Então, o que Deus quer de nós nessas responsabilidades que temos é que aprendamos a nos amar. Essa é a grande chave. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Ou seja, eu estou reencarnado para aprender a amar o outro. Porque Jesus disse que os 2 maiores mandamentos da lei divina estão ligados ao amor. O primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Amor. Então, se eu quero ser melhor responsável das minhas ações, eu preciso pensar nesse amor e no bem coletivo. Que as minhas ações, minhas palavras, sempre atingem os outros em maior ou menor medida, do mesmo jeito que eu sou atingido pelas palavras e pelas ações dos outros. E não seria maravilhoso se eu pautasse o que eu faço no amor e que os outros também pautassem o que fazem no amor? Mas como fazer isso? Aí Jesus, que sabe das nossas dificuldades e representando a lei divina, ele nos deu, então, o caminho. E disse para nós, olha, para que vocês possam amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, apliquem a seguinte regra. Façam aos outros somente o que vocês queiram que os outros lhes façam. É só isso. É uma regra extremamente simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, e que vai provocar em mim o autoconhecimento, a autotransformação, que vai fazer com que eu reveja os valores que regem a minha vida. E na medida que eu começar a colocar essa regra, que eu chamo de regra de ouro da educação, em prática, eu vou ter um encontro com esse amor. E o outro, ao olhar para mim e ver o meu exemplo, vai começar também a ter esse encontro com o amor. Então, daqui a pouco, as minhas responsabilidades individuais, familiares e sociais, elas estarão no campo do bem. E como vão estar no campo do bem, eu não precisarei mais me preocupar com o meu futuro, porque é o bem que repara o mal. É isso que nós temos que entender. O bem repara o mal. O amor cobre a multidão dos pecados. E como Deus é justo, bom e misericordioso,
ele não vai nos deixar cair na dor e no sofrimento, porque nós mesmos já estaremos gerando para nós e para os outros a felicidade. Então, esse é o caminho para que, seguindo o que a nossa querida companheira espiritual nos colocou, nós possamos, então, ser os artífices, os construtores desse mundo de regeneração, finalmente tomando a decisão de seguir o caminho do amor. Então, vamos sempre repetir para nós que o maior mandamento da lei divina é amar, acima de todas as condições. E é amando que vamos reparar o nosso passado e construir o nosso futuro ditoso mais feliz. Muito bom, Marcos. É sempre, assim, maravilhoso assistir seus estudos. Eu assisto, o Orson me manda, você me manda estudos. Eu acho, assim, tudo que é bom a gente tem que aproveitar e a gente tem que compartilhar, porque também nós somos responsáveis por estar divulgando coisas boas, divulgando boas palavras, boas palestras. A gente tem esse recurso hoje em dia aqui, né, que também eu falo que foi uma das coisas conquistadas, né, que ninguém pensava, não tinha tantas pessoas que faziam lives espíritas ou, né, pela internet, e isso foi possível porque tirou, né, a questão da nossa vivência dentro dos centros espíritas, e a gente pôde entrar na internet, a gente consegue entrar dentro da casa das pessoas e levar tantos estudos bons, né, tantas coisas. Eu falo que tem muita gente, às vezes, que pega, clica numa palestra, do nada, ela clica e fala, poxa, é isso aqui que eu precisava de ouvir hoje. Parece coincidência. As coincidências, entre aspas, né? E a gente tem um leque muito grande. Hoje em dia, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente está se comprometendo, né? Todas as pessoas, todos os canais que estão aí, ou que sejam espíritas ou não, que sejam de outras religiões, mas que se comprometem em divulgar coisas boas, o que Jesus ensinou. Então, isso aí, eu acho que esse plantio também, né, de espalhar sementes, pelo menos o plantio foi feito, né, que a gente possa colher flores e frutos mais tarde, em outras encarnações, que o nosso mundo esteja muito melhor, para a gente poder retornar aqui, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, que a gente possa retornar aqui, e aproveitar aí para te agradecer, tá, Marcos? Mais uma vez, pela sua prestatividade conosco, tá? Você é muito simpático, a gente está sempre de portas abertas aqui para você. Muito obrigado, Lívia, a todos os companheiros, a todos que estão aqui nos acompanhando, por esta oportunidade. Tá? E é um prazer estar com vocês e que possamos continuar semeando. Né? Semear o bem, o amor, semear a espiritualidade, isso realmente é muito importante no mundo atual. E deixemos a colheita com Deus, com Jesus, porque eles sabem. Nós somos apenas os pequenos trabalhadores da vinha, fazendo aquilo que nos é possível dentro do entendimento que temos hoje em dia. Mas é importante fazer, então, sigamos promovendo o bem, semeando, e a colheita virá, com certeza, no tempo certo. Meu muito obrigado aí por vocês, por esta oportunidade, e que Jesus abençoe a todos. Que assim seja, que a gente possa se comprometer com o coletivo, mas com coisas boas, né, Marcos? Humberto, meu querido, um abraço a você, um abraço para o Yuri aí, para o Marcos, que estiveram conosco, gente. A todos que estiveram aqui no nosso programa Bate-Papo Espírita. Eu gostaria, antes de encerrar, pedir para o Yuri fazer a nossa prece final. Tudo bem, muito obrigado, Lívia. Só conferir minha internet aqui, está tudo ok. Tá tudo ok. Essa internet dele é uma beleza. Sempre dá problema na prece final, eu não entendo isso. Então, confere. Então, vamos fechar nossos olhos agora, vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus e confiar
em sua eterna e infinita bondade. Obrigado, Deus, pela oportunidade que estamos tendo hoje, mais uma vez, de aprendermos sobre os temas do Espírito. Temas estes que nos trazem uma evolução interna muito maior e do qual que precisamos nos dias de hoje, pois passamos por momentos de mudanças e passamos pela mudança íntima, que é a mais importante de todas nesse momento. Obrigado, Deus, por todas as oportunidades que nos são dadas todos os dias, mais de uma vez, para que possamos melhorar e que possamos nos tornarmos seres melhores em nosso planeta que habitamos hoje, né? Mas que um dia sempre podemos pensar em sermos melhores do que fomos hoje, né? Que nós sempre possamos atuar para que sejamos melhores do que fomos hoje. E sempre no entendimento das coisas divinas, das situações divinas. Agradeço a presença de todos aqui, encarnados, desencarnados, que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Que esse estudo e essas mensagens entrem no coração de vocês. Agradeço a presença de todos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada aí pela audiência de todos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, gente. Até mais. Valeu, gente. Tchauzinho. Valeu. Valeu.